Ana Gomes, boa noite. E começamos naturalmente pelo Brexit. Hoje foi aprovado pelos 27 o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. A partir de agora podemos dizer de certa forma que o Brexit entra numa espécie de reta final, mas também começará provavelmente para Theresa May o momento mais sensível. Que hipótese tem este acordo, na sua opinião, de ser aprovado no Parlamento Britânico? Ninguém sabe. A semana, os tempos sensíveis já começaram. Eu estive esta semana justamente na Ilha de Man a ver televisão britânica e a senhora May já estava numa corrida contra o tempo, exatamente, no sentido de persuadir, desde logo o seu próprio campo, com entrevistas desdobrantes, entrevistas à rádio, à televisão, para explicar este acordo. E para tentar, enfim, dissuadir aqueles que estão contra. No fundo, uma tentativa de vender o acordo. Exatamente, mas é difícil, porque o Reino Unido está desunido, como se mostrava ali naquela vossa peça, e porque ela própria, os argumentos que ela usa não são bons, o acordo não é bom, é o melhor possível, sem dúvida, como foi dito, repetido hoje pelos líderes todos em Bruxelas. É o acordo possível, não é bom, porque não há soluções boas para um divórcio. É o menos contencioso possível. Mas os próprios argumentos, ela, nessa carta que ali também foi referida, ela volta a recorrer a uma retórica que é, no fundo, uma retórica xenófoba, que foi a dos defensores do Brexit, justamente da ideia de que os estrangeiros em Inglaterra, na Grã-Bretanha, saltaram por cima da fila, digamos, que é uma retórica, no fundo, a reboque da retórica xenófoba dos defensores do Brexit, que foi um dos principais motivos, digamos, que levou à decisão de mais metade da população nesse sentido. Também aposta naquela mentira de que, poupando em Bruxelas, vamos poder reforçar o nosso Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não me parece que isso seja o tipo de argumentos que talvez colham para uma população muito básica, que nunca ficará satisfeita porque queria, como ali foi dito, o Brexit e mais nada, sem acordo, e que naturalmente cria muitos problemas e muita insatisfação noutros setores mais esclarecidos da opinião pública, que percebem que isto é inaceitável e que é contrário a tudo aquilo que o próprio Reino Unido, enfim, defende. E, portanto, ninguém sabe o que é que vai passar. Se agora põe-se que a possibilidade de a votação no Parlamento Britânico ser no dia 10 ou 11 de dezembro, antes do Conselho Europeu, que é no dia 13, é bom que assim seja. Há quem admita que até antes ainda pode acontecer que surja uma moção de confiança, que ela perca ou que ela ganhe, mas em última análise, nesse dia 10 ou 11, quando for a votação, veremos se ela perdeu ou se ganhou. E o que é que vai a seguir passar-se? Se ela conseguir, o que hoje parece absolutamente improvável pelos números, quer da própria família política dela e aquela de que ela depende, como, por exemplo, os unionistas da Irlanda do Norte, se ela conseguir convencê-los e conseguir convencer uma parte do Labour, o que me parece muito improvável, ela poderia ter ganho de causa e este acordo seria ratificado ali e seria ratificado no Parlamento Europeu. Se isso não acontecer, se ela perder a votação, bom, há-se a hipótese de eleições gerais, enfim, embora possa acontecer que haja uma outra tentativa de uma outra liderança conservadora, improvável de persistir por muito tempo, eleições gerais, e aí o que é que acontece? Mesmo que ganhe o Partido Trabalhista, a hipótese de um segundo referendo parece-me hoje mais provável do que nunca. Eu sempre disse aqui que achava que um segundo referendo não podia ser descartado. Parece-me hoje mais provável do que nunca. Eu acho que é a única solução nessa alternativa, porque a ideia de ser renegociado este acordo, por exemplo, a liderança Labour, é impensável. A União Europeia não vai ficar amarrada a isto. E, portanto, hoje mesmo deixou isso bem claro. Mas num cenário hipotético de eleições, imaginemos que Theresa May nem sequer consegue ganhar, nem o seu partido, o Partido Conservador, e ganha o Partido Trabalhista liderado por Jeremy Corbyn. Imaginemos que ele ganha.
Ele sempre se manifestou contra... Não, ele ainda agora, nestes dias, recentemente disse que não era contra o referendo, que admitiu o referendo, mas que a prioridade dele era eleições gerais. Sempre foi contra a saída do Reino Unido da União sim. Europeia. Mas há pouco, exatamente, era aí que eu ia chegar, ele manifestou que já não é contra o referendo. De um segundo referendo. Em que estado é que fica o Reino Unido? Bom, o Reino Unido, Estados Unidos, o Partido Conservador dos Estados Unidos, o próprio Partido Trabalhista também não está... Enfim, há uma grande massa, claramente, de apoio ao Corbyn, mas há vozes insatisfeitas por ele justamente não ser mais claro na ideia de um segundo referendo. Eu estou convencida que se o acordo chumbar no Parlamento Britânico e se avançar para eleições gerais, sem dúvida que a questão de um segundo referendo tem que estar em cima da mesa. Tem que haver esse compromisso. E é a solução para sair disto. E de uma maneira que não ponha a União Europeia também dependente desta tragédia por muito tempo, porque nós temos desafios tremendos, desde logo na área da segurança e da defesa. Olha o que se está a passar hoje com a atuação da Rússia em relação ao disparo contra forças ucranianas no Mar de Azov. Há situações muito complicadas em nosso redor que não podem esperar por uma União Europeia, digamos, envolvida neste tremendo litígio que é este divórcio, por doloroso que queiramos que ele seja. E não nos enganemos. Há muita gente no Reino Unido que tem desígnios de, com o Brexit, efetivamente levar a Grã-Bretanha por um percurso Singapura de claro desafio, como a própria senhora May chegou a dizer isso, de claro desafio e de concorrência e de dumping em relação à União Europeia em vários domínios, incluindo o domínio fiscal, não é? A Grã-Bretanha, que é um bocadinho a City de Londres, que é a mãe de todos os offshores, não é? Transformar, de facto, o país num tremendo offshore para a União Europeia. Há aqui aspectos, por mais simpáticos que hoje os líderes europeus, a começar pelo nosso Primeiro-Ministro, tenham querido ser relativamente à Grã-Bretanha, até pelas razões que efetivamente nos ligam historicamente à Grã-Bretanha, a nós portugueses, temos aqui desafios tremendos, que são desafios à própria União Europeia e, portanto, não podemos, e a União Europeia até agora manteve-se unida, o que foi bom, foi fundamental, de resto, para se conseguir este acordo. Que a União Europeia acaba por sair reforçada deste momento que será sempre turbulento e será sempre triste, como foi dito por vários líderes políticos hoje. Até aqui a União reforçou a União Europeia e, sem dúvida, a União dos 27, porque é claro que os britânicos, que são muito bons a negociar e que sabem usar como ninguém a chamada tática do salame, perante os 27 unidos não puderam ser tão eficazes como quereriam nesse domínio. Sinto que eles também estão divididos e nem sabem bem o que é que querem, porque de facto até nem em matérias da União Aduaneira, etc., que é uma coisa desse género que está prevista, é uma União Aduaneira que não é o mercado interno da União Europeia, mas que seria uma das soluções para evitar o chamado backstop, portanto os problemas que resultam da fronteira entre o Reino Unido e a Irlanda do Norte. Na Irlanda do Norte. Há aqui desafios muito complicados. Não vão desaparecer com este acordo, é um passo muito importante e significativo. Não sei até que ponto é que... Quer dizer, a União Europeia tem que dar um salto em frente qualitativo, também nas próprias políticas de convergência e de integração europeia, para poder fazer face aos desafios que a própria Grã-Bretanha lhe vai colocar neste quadro, porque há muitas coisas que ninguém sequer ainda antecipa, os problemas que vamos ter pela frente. Ana Gomes, mudamos de tema. Falamos agora da contestação ao presidente francês Emmanuel Macron, nomeadamente o movimento dos coletes amarelos que se manifestaram ontem em Paris. Inicialmente era um protesto contra o aumento dos combustíveis, mas passou a ser algo mais e nesta altura já se pede a demissão de Macron. O presidente francês diz que, no fundo, a Frente Nacional de Marine Le Pen está por detrás de tudo aquilo que tem acontecido nestes últimos dias. Bom. Eu acho que justamente isto tem tudo a ver também com esses desafios que a Europa tem pela frente. E
e tem a ver com problemas realmente franceses. E acho que o presidente Macron tem razão quando diz que há aqui uma apropriação por parte da extrema-direita. Eu própria também passei por França nestes dias e fui conduzida por um motorista a certa altura que justamente dizia que ia participar nestas manifestações dos coletes amarelos que já começaram no fim de semana passado, e todo o discurso dele era claramente de extrema-direita lepenista. Ele dizia que não, mas era. A influência estava lá. E, portanto, o presidente Macron tem razão nisso. Agora, não tem razão quando diz que o que resolve isto é a Europa. Não, há problemas reais em França. A Europa é fundamental e o presidente Macron tem tido um discurso pró-europeu muito positivo e criativo, digamos. Agora, não pode pensar que resolve os problemas internos da França, que são reais, com uma receita europeia. Precisa demorar a Europa para resolver esses problemas internos, mas precisa também de ter sensibilidade, de perceber que neste momento a extrema-direita capitaliza de haver uma grande insensibilidade do seu governo, de haver uma grande desigualdade em França, de a classe média não sentir que ele está a dar resposta às suas necessidades. Muito tem a ver nestes protestos chamarem Emmanuel Macron o presidente dos ricos. Exatamente, há uma grande insensibilidade por vários episódios que o tornaram muito difícil de digerir por setores importantes da classe média. Não foi só, digamos que esta história dos combustíveis, dos alimentos combustíveis, foi, digamos, a gota d'água no copo. E, portanto, ele tem que resolver esses problemas internos. Para resolver esses problemas internos, e há alguns aspectos em que ele tem claramente dito, por exemplo, uma questão essencial, que não é apenas francesa, que é, eu tenho levantado isto muitas vezes aqui no nosso país, mas é uma questão obviamente europeia, é a questão da fiscalidade. A questão da fiscalidade não pode continuar a ser tratada de forma fragmentada entre os diversos Estados-membros. Tem que ser parte de um pacote económico de recursos próprios da União Europeia, de redistribuição a nível europeu, de taxação das grandes plataformas digitais, que a maior parte hoje são americanas, e que não pagam impostos, dado o esquema da fiscalidade fragmentada que temos, e este é um dos aspectos essenciais também para resolver os problemas franceses. Em França, de resto, há uma grande sensibilidade, e o mérito é também do governo Macron, mas já vinha de trás, é esta questão dos impostos sobre as grandes plataformas digitais, e as pessoas estão furibundas, e com razão, porque essas grandes plataformas e as grandes empresas não pagam impostos, e, portanto, depois recai-se em cima dos indivíduos e das pequenas e médias empresas para pagarem mais. O que se passa lá, passa-se cá. E é um problema europeu. Agora, não é só isso, e tem que haver sensibilidade, e eu acho que o presidente Macron não o tem tido. E esta história de vir só com a receita europeia para resolver o problema, não, e o problema é real, porque de facto esta extrema-direita, que está organizada, não é só em França, hoje temos Steve Bannon na Europa a organizar essa gente, estão a aproveitar das incapacidades dos diversos governos de darem resposta aos anseios das populações, que têm muito a ver com ainda a receita austeritária estúpida, que não é naturalmente a do balanço das contas públicas, mas que é de facto a de não haver fundos para financiar aquilo que são serviços públicos, que são expectativas das classes médias, etc. E dessa maneira as próximas eleições para o Parlamento Europeu anunciam-se extremamente preocupantes. Em França, por exemplo, o Partido Socialista francês implodiu. Portanto, a situação é de facto muito complicada. E lamento imenso, mas não é o presidente Macron, tal como está neste momento com sondagens muito baixas em França, por mais malabarismos europeístas que faça, designadamente alianças, que vai conseguir resolver o problema. Ana Gomes, falamos agora da visita do presidente de Angola a Portugal. Parece-lhe que as relações dos dois países nesta altura são mesmo excelentes, para citar Marcelo Rebelo de Sousa? Eu acho que a visita do presidente João Lourenço foi muito importante e deu, de facto, uma boa partida para um novo tipo de relações que Portugal tem que ter com Angola. E foi dominada, naturalmente, pelo lado económico e relacionado também com os negócios, no que toca à relação de Portugal e Angola, mas por pressão dos desafios que o próprio Presidente tem em casa e que são políticos, mas tem tudo a ver com a economia.
porque, como ele disse na entrevista ao Expresso, ele apanhou com os cofres vazios, com os desmandos totais do último período do presidente José Eduardo dos Santos, e obviamente sabe que boa parte das expectativas da população angolana passam exatamente por uma situação económica que dê resposta às suas necessidades mais básicas. Ora bem, ele sabe que Angola tem uma economia completamente dependente do petróleo, quando o petróleo tem os preços a descer, portanto, ele precisa absolutamente de recuperar ativos, questão que ele disse aqui, que é da maior importância para Angola, mas que é da maior importância também para nós. E aí, Portugal, nós sabemos, o nosso sistema financeiro serviu de lavandaria para os cleptocratas de Angola. E, portanto, é perfeitamente normal, razoável e até desejável que Angola esteja agora a querer recuperar e peça o apoio de Portugal. E esse apoio tem que ser dado, é o nosso dever dá-lo em apoio judiciário, investigativo, mas na recuperação de ativos, daqueles que pudesse ser naturalmente regressada a Angola no quadro da lei de repatriamento. Angola quer receber esse tipo de apoio por parte de Portugal? Quer, e disse o Presidente João Lourenço claramente, e disse-o publicamente, e é nosso dever fazê-lo. E há aspectos que se calhar não precisam de voltar, digamos que de ativos que estão cá, mas que estão indevidamente na mão de alguns dos predadores de Angola, na titularidade da senhora Isabel dos Santos, do engenheiro Manuel Vicente, do Copelipa, do general do Nascimento e muitos outros, ou de de ferro de José Eduardo dos Santos, como era o caso daquele senhor Mosquito, ativos em empresas portuguesas e no setor bancário português, que se calhar não precisam de sair de cá, mas que têm que passar para quem é o seu justo titular, que é obviamente o Estado angolano, e portanto aí há um trabalho a fazer por parte do Estado angolano em que Portugal pode apoiar as autoridades judiciárias, etc., para que essa titularidade fique esclarecida. Mas há outros ativos que podem certamente ser repatriados e aí também podemos ajudar. Agora, é do nosso interesse também, porque vários, por exemplo, desses bancos e banquetas que existem aí para a lavandaria, para o branqueamento de capitais, são absolutamente perniciosos também para o nosso sistema financeiro. E só com tremendas cumplicidades portuguesas é que eles puderam estabelecer-se aqui como bancos e continuarem ainda a operar. Estou a falar de bancos tipo, olha, esse banco privado Atlântica Europa, que está envolvido na Operação FIS, ou o BNI Europa, ou até o Eurobic, onde a senhora Isabel dos Santos tem uma participação, que é digamos, aquilo em que se transformou o BPN. Bom, não estou a falar do Milénio, onde o resto da participação angolana é da Sonangol, e foi interessante que o Presidente João Lourenço tenha acabado por dizer que, naturalmente, a Sonangol não sairia. Mas há, portanto, aí muita coisa a rever e é do nosso interesse também que isso aconteça. E, além do mais, nós não somos ricos. Angola precisa de ativos, mas temos gente com capacidade, gente com experiência da África, gente com vontade de trabalhar em África, e é interessante que o Presidente João Lourenço tenha vindo dizer que hoje já não é necessário ter um parceiro angolano, já há uma lei de investimento privado que prevê, por exemplo, até benefícios fiscais para quem quer investir, e investir não é só comerciar, é investir realmente e transferir competências para os angolanos. Naturalmente que tudo passa também por, naturalmente, entendimento ao nível do Estado, para que se garanta, e Angola nunca pôs em causa de resto o pagamento das dívidas, muitas vezes o que houve foi demoras, pagamento das dívidas a empresas portuguesas, tudo isso tem que ser devidamente apoiado também pelo Estado. E, portanto, eu espero que o nosso Governo, o Primeiro-Ministro fez declarações nesse sentido. Houve uma que achei um pouco estranha, que foi ele dizer, se não for posta em causa a estabilidade do sistema financeiro. Eu não quero pôr em causa a estabilidade do nosso sistema financeiro, mas quando é a sobrevivência, digamos, do novo líder angolano que está em causa, com problemas graves a nível político, como vimos, até pelo desafio do anterior presidente feito durante a viagem cá. Quando nós temos a cumplicidade que temos nos esquemas corruptos que efetivamente estão por trás do saque à Angola pela cleptocracia que esteve até agora no poder. Portanto, enfim, espero que
nos comprometamos claramente no apoio ao trajeto que o Presidente João Lourenço quer fazer em Angola, onde tem imensas dificuldades. Algumas medidas que ele tomou recentemente têm dificuldades até na execução, sei lá, as medidas a chamada Operação Resgate para pôr alguma ordem nos vendedores ambulantes, nas jungueiras, as chamadas jungueiras, ou a Operação Transparência para os estrangeiros. É um tema que vamos voltar muito mais vezes nestes domingos. Altura agora para uma nota final, nomeadamente sobre a visita do presidente chinês em dezembro a Portugal. Bom, é uma visita importante, sem dúvida, mas eu devo dizer que li algumas coisas, designadamente uma entrevista do nosso secretário de Estado da Internacionalização da Economia, meu amigo Eurico Brilhante Dias, e também uma peça interessante no Expresso do ex-secretário de Estado para os Assuntos Europeus, Bruno Nassens, que lidas em conjunto são interessantes e que nos devem fazer refletir. A China tem um desígnio estratégico, obviamente, e hegemónico, e estamos a falar de uma potência que não é democrática. A Europa fez um grande erro, como alguns de nós dissemos, quando se voltou para a China, na altura da austeridade, e abriu as portas à China para vir comprar ativos estratégicos. Olha, aqui em Portugal, a EDP e a REN são, obviamente, no setor da energia, ativos estratégicos não apenas para Portugal, mas para a Europa. Hoje são controlados pelo Partido Comunista Chinês, porque é a quem obedecem as duas empresas, China Three Gorges e a State Grid. A China tem, obviamente, desígnios sobre portos e aeroportos por toda a Europa, designadamente na faixa sul. Sines é estratégico. Eu espero que Portugal perceba que o que está aqui em causa não é apenas o interesse de curto prazo, e infelizmente temos muita gente no centrão capturada por interesses chineses. Já vimos isso, já vem de trás, tem a ver com a nossa presença em Macau, etc. Há aqui interesses estratégicos da Europa. A Europa acordou tarde, fez muitos erros, mas há aqui questões absolutamente estratégicas para a Europa e, portanto, nós não nos podemos pôr a jeito por interesses económicos de curto prazo e fazer mais cedências em infraestruturas que são absolutamente críticas para a nossa soberania e para a soberania estratégica europeia. Gostaríamos também de ouvir sobre a questão das responsabilidades em relação ao colapso da estrada em Borba. Olha, antes de mais, condolências à família, à zona e à localidade afetada daquelas pedreiras. Choca-me, de facto, que aqui ninguém seja responsável neste país. É mais um caso onde há vários tipos de responsabilidade a apurar. Mas há responsabilidades e o Estado não pode eximir-se às suas responsabilidades, seja ao nível municipal, seja ao nível central. Descentralizar competências para as autarquias quando não lhes são dados, não lhes são dados, ou elas não têm os meios para efetivamente exercer essas competências, e admito que possa ter sido esse o caso em Borba, é muito perigoso, mas ninguém se pode eximir às responsabilidades, desde logo à responsabilidade civil objetiva do Estado, que falhou, e ao apuramento de responsabilidades, quer ao nível local, os próprios empresários, operadores, e isto tem tudo a ver, deixe-me dizer-lhe, com a desnatação do Estado destes últimos anos e nas políticas neoliberais à pala da austeridade, a desnatação nos processos de licenciamento, nos processos de verificação, de controle da execução, etc. Porque parece que, afinal, já em 2014 tinha havido um alerta, quando a Direção-Geral de Energia e Minas estava no quadro do Ministério da Economia. Não se percebe se a notícia chegou ao Ministro ou certamente ao Diretor-Geral chegou. Depois esse departamento passou para o ambiente e, mais uma vez, também não se percebe se alguém deu seguimento, e é o facto do Estado ter estado sob ataque nestes últimos anos, a este nível da desnatação, que depois leva a que ninguém se sinta responsável. Não é aceitável isto. O Estado é responsável, qualquer que seja o nível, e há uma responsabilidade civil objetiva que tem que ser assumida perante as famílias das vítimas e para que não volte a passar-se isto mais. Isso é o mais importante. Ana Gomes, muito obrigada por ter estado neste Jornal de Domingo. Obrigada.